Tudo bem? Aqui é o Edmar, estou aqui de novo para conversar com vocês, para falar sobre astrologia, para falar um pouco sobre a semana, alguns pontos de reflexão, né? Falando em reflexão, é, na lua nova de Câncer, eu disse para vocês que eu vou tentar falar um pouco sobre liderança, empreendedorismo nessa alunação de Câncer, visto que a alunação de Câncer ela vai ativar os outros signos cardinais, né, que são os signos que têm iniciativa e liderança, né, que trazem alguma ideia de iniciativa e liderança. Eu falei bastante para vocês sobre uma quadratura, né, que embora a lua nova trouxesse várias oportunidades ligadas ao signo de Câncer, né, essa lua nova, essa conjunção de Sol com Lua, fazia uma quadratura com Júpiter, que deixava o clima um pouco tenso, né? Porque eu não conseguia, não era possível só ter uma liderança, né, um pouco mais baseada na inteligência emocional, né, e naquele atitude de cuidar do outro, né, de cuidar do próximo, né, de dar orientação para o próximo. Então, é um tipo de liderança que está muito ligada com as atividades, né, das pessoas que cuidam das outras, né. Eu falei desde a enfermagem até medicina, estética, massoterapia, qualquer situação em que alguém cuide de outra pessoa, né, essa alunação de Câncer, ela abre várias oportunidades, várias possibilidades, né, mas isso conflita um pouco com o Júpiter em Áries, que é um Júpiter que fala muito sobre uma liderança mais baseada na auto-vontade, né, na autoconfiança, na auto-vontade, né, que é uma das características de Áries. Então, eu até disse para vocês, olha, é difícil de combinar as duas coisas, mas vocês vão ter que dividir o tempo, ora buscar atividades mais cancerianas, ora buscar atividades mais arianas. Então, essa alunação de Câncer, ela, em determinado momento, também vai ativar, né, o signo de Libra, né, que traz uma liderança baseada mais na cooperação, né, e também vai ativar Capricórnio, que é uma liderança mais baseada na experiência, né. E aí, né, pensando nessa semana, né, deveria ser uma semana bastante proveitosa, se a gente fosse pensar numa lua crescente em Libra, né? Então, a gente poderia pensar que crescem os valores librianos, os valores de cooperação, os valores de relacionamento, a capacidade humana de relacionar-se, né? De desenvolver um diálogo, de desenvolver uma negociação, né? Então, quando a gente pensa em negociação, a gente sempre pensa que, né? Lógico, tem aquela ideia de o meu direito vai até onde começa o do próximo, né, e vice-versa. Isso é um dos pontos que a gente tem que considerar, né? Então, mas a gente também tem que considerar a questão do exatamente da fazer essa mediação, né, entre dois lados, né, saber negociar, né, porque muitas vezes a gente bloqueia negociações por não saber negociar, né? Então a gente quer ganhar todas, né? Dentro de uma situação a gente quer ganhar todas a gente não se deixa perder alguma coisa, né? Na minha área de projetos eu vivenciei isso desde cedo, né? Então muitas vezes o cliente ele vinha, né? Ele queria ganhar todas, né? Ele queria receber o máximo, né? Pagando o mínimo, então muitas vezes ele queria ganhar todas, né? Então, um grande chefe que eu tive, ele me dizia, olha, alguma coisa você tem que perder, né? Porque se você tentar ganhar
ganhar todas como ele está fazendo, né, ele vai ficar chateado com você e você vai acabar perdendo, né, o cliente. Então, essa arte, né, da negociação, essa arte do relacionar-se, do dividir, né, é uma arte realmente que eu vejo na sociedade cada vez mais difícil, né, as pessoas fazerem, a não ser que ela tenha uma profissão, né, de relações públicas, seja um diplomata ou tenha alguma aptidão, né, alguma necessidade realmente de ter esse jogo de cintura, né, esse traquejo de saber até onde, né, é possível abrir mão de alguma coisa, né, e até onde não é possível, né? Então, é lógico que todos nós temos valores inegociáveis, né? Então, todo, todo mundo sabe até onde pode ir numa negociação, né? Então, todas essas questões, elas são colocadas aí em xeque essa semana, né? Teremos que fazer negociações e a Lua, o movimento da Lua vai trazer tensões, né? Bastante importantes, principalmente com Marte, né? Marte essa semana sai de Áries, né? Onde ele é o regente de Áries, né? Então ele ajuda na nossa capacidade, né, de ter iniciativa, de ter uma postura de liderança, né? Ele tá em Áries, tá nos ajudando com isso, mas essa semana ele passa para Touro, né? E, e existe o lado bom e o negativo disso, né? O lado bom é que é a mesma interpretação que a gente faz com o Sol, né? Quando o Sol passa por Áries, eu tenho uma ideia, eu tenho um projeto, eu tomo uma iniciativa, né, de empreender, eu faço, eu dou o primeiro passo, né? Também vocês podem lembrar da jornada do herói, né? Você tem uma grande jornada para cumprir. Você só vai cumprir se você der o primeiro passo. Então, Ares é isso. Mas aí você, né, tem a primeira dificuldade e aí você precisa de perseverança, né? Então, é o segundo passo da jornada do herói e é a principal característica dos signos de Touro. Então, esse Marte, essa energia masculina no signo de Touro vai nos dar uma extrema resistência, uma extrema capacidade de suportar o trabalho duro, a situação mais situações um pouco mais difíceis de lidar, né? Desde da falta de recurso até talvez disputas no trabalho, disputas na, na forma com que a gente ganha dinheiro, né? Então, esse Marte, essa passagem de Marte traz essa potencial de perseverança muito forte, né? Esse potencial de resistência, de suportar grandes batalhas, grandes desafios, né? Mas, né, vai enfatizar, né, o lado taurino da teimosia, né? Então, o lado taurino da resistência a não mudar o seu modo de agir, né? Então, isso é a maior preocupação que eu tenho, porque o mundo, né, está vivendo tempos obscuros, né? A gente realmente está passando por situações difíceis e o pior, né, que eu acho que é o pior no momento é que muitas pessoas nem se deram conta, né, do quão difícil os momentos estão. Isso eu estou falando no sentido macroeconômico, né, e esse macroeconômico vai refletir na vida das pessoas, nos recursos pessoais, nas possibilidades de trabalho, né, e tudo mais. Nós temos aí uma guerra que chegou num momento onde ela apenas funciona como um empecilho para que o mundo, né, exerça essas negociações mesmo que eu falei, né? Então, a Rússia não pode mais vender o petróleo, não pode mais vender
né, os seus produtos, né, porque ninguém pode pagar a Rússia, e o inverno na Europa está chegando, né, muito provavelmente não faltará gás, faltará petróleo, né, então o preço do petróleo está subindo cada vez mais, né, existem alternativas, né, mas alternativas não são fáceis, né, os Estados Unidos já tentou negociar com a Arábia Saudita, mas não conseguiu, né, não conseguiu. E as outras alternativas são mais custosas, né, ou seja, é necessário gastar mais recurso para que elas aconteçam, por exemplo, transportar gás liquefeito, né, em navios, né, você precisa ter um maquinário para poder tirar isso né, colocar isso no navio, depois tirar, né, então a situação da infração, né, dessa perda de demanda, essa perda de poder da moeda, né, causada pela uma demanda muito grande, né, e a falta de matéria-prima, parece que não, parece que vai ser difícil ser parada aí pelo aumento de juros, né? Então é uma cascata, né? Todo mundo tá de olho nos Estados Unidos porque como a moeda mundial, né, é o dólar, o que acontece com o dólar, o que acontece com os Estados Unidos, né, reflete no mundo inteiro. Então, tentando resumir ao máximo aqui para não desviar do assunto astrologia, né, quanto mais o Fed aumentar os juros, mais vai expor as empresas, né, que trabalham no mercado financeiro, que vendem, né, a ideia do crescimento, né, e que vendem também que o lucro, né, acontecerá, o lucro será multiplicado no futuro, né? Então, já falei isso em outros vídeos, todas essas startups, né, que ou dão prejuízo, né, ou empatam ali, elas empatam, né, no o que elas gastam, né, e o lucro que elas têm fica no zero. Essas startups, né, quando sobe os juros, tem aí, né, muita chance de quebrar. Por quê? Porque os juros, né, é os juros que ela paga para se autofinanciar. Então, quando falta dinheiro no caixa, ela vai lá e pega dinheiro emprestado. Se sobe os juros, né, vai ficando cada vez mais fácil, né, ela pagar essa dívida, né? Então, as pessoas que estudam aí a economia, que estudam o mercado financeiro, veem a situação realmente como crítica, né? Isso é importante que a gente, né, não fique nessas brumas, né, nessas brumas de Avalon, nessa esses sete véus de ilusão, né, que a mídia tradicional nos coloca, né, que a gente consiga ver outras fontes, procurar mídias que tem um pouco mais de compromisso, né, com o que passa, porque quando a gente fala de recessão, né, a recessão e a inflação, ela afeta muito mais o pobre, afeta muito mais a pessoa que não tem condição, né, que de repente precisa, de repente, né, aquele básico, né, que ela tem para poder fazer para comprar comida, né, para comprar o sustento, ela perde, né, porque a moeda perde valor, e tendo a recessão, né, tendo aí uma diminuição na atividade econômica, consequentemente há menos emprego, há menos oportunidade, né, e a gente vai aumentando a distância, né, entre as classes, né, então o rico muito provavelmente ele tem, né, a oportunidade de se proteger da inflação, ele não vai ficar exposto, né, na situação de recessão, mas né, as classes mais baixas provavelmente vão sofrer muito com isso, né,
é importante que a gente perceba, né, mais uma vez, é importante que a gente perceba para que a gente não pegue o efeito manada, né, não vá, por exemplo, defender o Lula, porque de repente a gente imagina que o Lula vai conseguir fazer o que ele fez quando era presidente, né, e ter um crescimento econômico numa situação, né, onde o mundo, né, está reduzindo a sua atividade econômica, né? Então, por isso que cada vez mais é mais importante o conhecimento, né, para que a gente não caia nesses erros, né? Então, essa semana temos aí oposições, né, da Lua com esse Marte, né? A Lua hoje ela está saindo de Leão, passando para Virgem, mas ela vai entrar em Libra, né? E no final da semana ela vai fazer oposição com esse Marte, né? E é uma posição onde a Lua estará em Escorpião e Marte em Touro. Então, são dois signos extremamente obstinados, né? Obstinados naquilo que ele se propõe, né? Enquanto o Touro é obstinado no seu modo de trabalhar, de executar, né, de produzir, Escorpião é obstinado naquilo que ele deseja, naquilo que ele, né, né, no foco, naquilo que ele quer realizar. Então, essa oposição de Lua e Marte, né, a nesses signos, né, exalta desde, né, da atração, né, sexual, né, atração sexual e a atração de masculino e feminino, né, todas as relações, né, de onde é possível, né, se fazer algum tipo de sedução, né? Sedução, e aí a gente pode abrir a palavra sedução, não só pensar na alcunha sexual, mas de repente você quer comprar alguma coisa e a pessoa, né, vai usar de sedução para te fazer comprar aquilo, né? Então, e nessa situação onde a energia feminina está em Escorpião, não está forte, né? Porque Escorpião é o contrário de Touro, né? Está oposto a Touro. A Lua fica forte em Touro, né? E Marte, que também não está forte, porque Marte fica forte em Escorpião, né? Eles fazem, na verdade, o que a gente chama de mutua-recepção, né? A mutua-recepção, ela busca um equilíbrio. A mutua-recepção, ela busca um equilíbrio, né? Porque a energia da Lua, né, está no signo oposto, a energia de Marte está no signo oposto. Mas, né, quando a gente pensa em Lua e Marte, são dois planetas que falam de energia emocional, né, muito forte. A Lua, ela, ela sempre se demonstra, né, demonstra as emoções, né, e Marte também, né, um viés masculino, mas demonstra os desejos, as emoções, né, que nos colocam em movimento. Então, se houver conflitos, serão conflitos realmente tensos, né? Serão conflitos, conflitos realmente que vão exacerbar o nosso emocional, ou seja, a gente vai realmente ficar talvez nervoso ou ficar estressado com a situação, entendeu? Então é importante tomar cuidado com essa posição. Depois ela faz uma oposição com Urano, que tem o mesmo viés, né? É, e aí, com Urano, pode também trazer uma ideia, algumas situações onde pode ter algum indício, né? Uma probabilidade de acidentes, sabe? Quando as coisas acontecem repentinamente, né? É, e pode ter algum perigo de acidente, algum perigo de alguma coisa inesperada acontecer, né? Pode acontecer coisas boas, né? Coisas repentinas
que sejam proveitosos, mas existe também a possibilidade negativa de acidentes, né, domésticos com eletricidade, acidentes com, né, com quedas. Então, foi numa posição dessa, né, que eu sofri um acidente na academia. Então eu posso dizer bem, né, que essa oposição de Lua com Urano é uma oposição que tem que tomar um certo cuidado. A oposição com Marte também, tá? Também traz esse risco de acidente, né, acidentes com cortes, cortes, queimaduras e quedas, tá? Então, não para deixar vocês assustados, mas só para vocês ficarem atentos, né, tomar um certo cuidado. Então é isso. Hoje, por exemplo, a Lua passando, saindo de Leão, entrando em Virgem, ela enfatiza, né, a nossa capacidade pragmática, né, de olhar com pragmatismo para a vida, né, ter o pé no chão, tanto em relação ao trabalho como em relação à saúde. Então, momento bom para a gente pensar dieta, exercício físico, né, organizar a casa, cuidar das, né, ter 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 uma rotina, ter um método de fazer, né, um bom momento. No final, né, dessa passagem por Virgem, ela faz uma oposição para Netuno, que sempre, né, vai deixar o clima assim, olha, o prático, o realístico, né, o pragmático versus o sonhador, romântico, né, inspirado. Então, até que ponto nós conseguimos conciliar essas duas coisas, né? Ou se vamos assumir um polo, né? Vamos ficar muito, vamos assumir o polo do pragmático, né? E só pensar nas coisas na, no, no passar das horas, né? Do fingir dos acontecimentos, só pensar naquilo que realmente é físico, lógico, né? Pragmático, ou se vamos dar um pouco de abertura para o lúdico, para o poético, para o romântico, né, para o empático. Então, depois da passagem por Virgem, ela vai entrar em Libra, né, que ela vai fazer a, a Lua crescente. E ela, antes de fazer a Lua crescente, ela fica oposta a Júpiter, né? E aí a Lua em Libra vai ser uma Lua muito cooperativa, né? Eu falei, a Lua crescente vai nos evocar aí essa capacidade de cooperação, né, de participação. Oposta a Júpiter, né, é como se a gente ficasse propenso, né, a ajudar alguém que se mostra muito corajoso, né, ou alguém que se mostra muito empreendedor, né. E todo o contato entre Lua, né, e Júpiter, né, porque os dois falam das coisas que nos agradam, que nos deixam emocionalmente positivo. Então, a gente pode ficar muito otimista demais, e também exagerar exagerar nas situações, né? Então, por exemplo, uma lua aí passando por Libra pode exagerar nos contatinhos aí, né? Exagerar nas, na, de repente ter várias situações, né, de diálogo, né, e não saber qual situação, qual o caso ali, né, priorizar, né, qual situação priorizar. Então tem essas situações, né. Continuando, né, antes de sair de Libra, ela vai fazer oposição. Aliás, logo que ela sai de Libra, ela faz a oposição para Marte, né, que eu já expliquei para vocês. Muita energia emocional em jogo, né, e principalmente, né, signos que são muito
muito obstinados naquilo que eles querem, né? Então, pode trazer, sim, bastante estresse, bastante situações onde também o apego, né, fala bastante alto, situações de ciúme podem acontecer, ciúme também, principalmente ciúme, porque, como eu falei para vocês, Marte e Lua, né, falam diretamente com o nosso corpo emocional, falam diretamente com o nosso, com as nossas emoções. Então, se tiver situações de ciúme, né, e passionalidade, né, um ciúme que pode se encaminhar para passionalidade, né, para situações aí, né, desde um ciúme simples até uma situação aí de policial, vamos dizer assim, né? Então, mas tomem os seus tomem cuidado aí na vida pessoal de vocês, né? Agora deixa eu mostrar o mapa aqui para vocês verem os dias certinhos, né, que essas coisas vão acontecer, né, para ficar mais fácil para vocês acompanhar. Então vamos lá. Dia 3 de julho, né, a Lua acabou de entrar, né, tá saindo de Leão aqui, passando para Virgem. Eu tirei esse mapa 3 horas da tarde, 3h15, né, então, como eu disse para vocês, a Lua estava em Leão, passa para Virgem, faz um bom aspecto aqui com Marte, ainda em bom aspecto com Marte, né, esse Marte no finalzinho de Áries aqui, né, praticamente no último grau aqui, que eu sempre digo para vocês que é um grau meio perigoso. A gente pode ficar, a energia do planeta pode ficar meio desconectada, né, com o que o signo representa, né. E teve uma coisa que eu não falei semana passada, né, e está bem em foco aqui, está bem aparente aqui no mapa, que é a quadratura de Marte com Plutão, né. Então passamos dias aí sobre um risco aí né, de realmente estresse, né, estresse, situações conflituosas, brigas, discussões aí, né, dessa quadratura de Marte, né, com Plutão, né. Então, são duas energias que nos impulsionam para a luta, né, e Marte aqui muito forte, né, em Áries, então realmente passamos dias aí, né, meio tumultuados, né. É interessante que eu enfatizei mais, né, as situações com Júpiter, né, a quadratura que a Lua fazia com Júpiter, mas foi bom, porque foi como se eu tivesse ainda falado sobre a quadratura com Júpiter é difícil, mas se você entender, né, se você entender que você tem que gastar um pouco de tempo com as atividades cancerianas e um pouco de tempo com as atividades arianas, né, ainda existe uma certa solução, né? A solução quem faz é a gente. Mas essa quadratura aqui de Marte com Plutão, ela nos coloca sob o risco, por exemplo, de encontrar pessoas agressivas, situações de agressividade, situações onde somos colocados em pontos críticos, né, que temos que tomar uma decisão, né. Então, essa energia ainda fica ainda em foque nos primeiros dias da semana, mas logo ela se dissipa, né. E aqui voltando para a Lua entra em Virgem, então vai enfatizar tudo aquilo que eu falei para vocês, né. Organizar seus bens pessoais, sua casa, cuidar dos seus afazeres, né. Ter um método de trabalho, um método de uma forma que desenvolveu uma forma interessante
trabalhar, de produzir, e as coisas também ligadas à saúde, né? Então, um bom momento aí para fazer dieta, praticar atividade física, fazer algum tratamento de saúde também, um momento bastante interessante aí. E isso tudo se desenvolve de bem, essa lua se desenvolve aqui, né, com uma boa ajuda de Marte, mesmo que esse Marte esteja aqui sobre tensão com Plutão em Capricórnio. E aqui, né, lembrando para vocês, as tensões acontecem, mas foi até bom lembrar disso, né? Na nossa capacidade de liderança, nossa capacidade empreendedora, muitas vezes se mostra em situações, né, de tensão, situações onde a gente é colocado à prova. Por isso é interessante a gente manter a calma, né, manter o autocontrole para não perder, né, perder a paciência, perder assim, a calma e saber realmente se portar nessas situações. Então, quando a gente passa aqui para o dia 4 de julho, feriado nos Estados Unidos, né, a bolsa não abre hoje, aliás, não abre amanhã, né, e isso é um pouco preocupante, porque a tensão no mercado vai acontecer na terça, né, mas de qualquer forma, a Lua, na segunda-feira aqui, ela faz um bom aspecto com o Sol, né, aqui é bastante interessante, por exemplo, dizer para vocês o seguinte: eu falei para vocês que Câncer tem uma habilidade de cuidar, né? E Virgem tem a habilidade de orientar, né? E de buscar um método, buscar uma tem a arte da crítica, né? Se você sabe fazer uma crítica na hora certa, se você sabe direcionar, né, alguém para perceber alguma coisa que ela precisa perceber, Virgem faz isso com maestria, né? Mas muitas vezes por uma questão simples, né? Virgem, ele está se aperfeiçoando, né? E quando ele vê as pessoas fazendo coisas que ele entende como errado, muitas vezes ele expõe essa crítica que é interna, ele torna externa, né? Isso causa um certo desconforto. Então, primeiro, a crítica tem muito valor, né? Principalmente para quem sabe escutar, né? Para quem sabe ouvir a crítica. Para quem não sabe ouvir a crítica, né? É aquele negócio, né? Se o conselho fosse bom, a gente vendia. Então, tente perceber quem merece, né, receber uma crítica, né? E um bom direcionamento, e quem vai dar de ombros e vai muitas vezes desfazer né, do seu conselho, desfazer da sua orientação. Então, e essas duas habilidades, tanto o cuidar do outro como esse aconselhamento, eles se desenvolvem muito bem na área da saúde, né? Então, na área da saúde, isso aqui é muito bom, muito bem aproveitado, né? Então, para quem trabalha na área da saúde, ou faz qualquer atividade que cuide do outro, né? Oriente, até algum astrólogo que esteja me vendo aqui, né? Se você trabalha com essa situação onde você precisa orientar pessoas, né? Um grande momento aqui, se você tem que entender, né? Porque você pode não ter nenhum planeta em Câncer, você pode não ter nenhum planeta em Virgem, mas você tem que entender o que significa o arquétipo, né? E aí você vai falar, com essa pessoa, eu tenho que usar o arquétipo de Virgem, né? Então, e você pode tomar proveito disso que eu estou falando para vocês aqui. E aí,
segunda-feira, né, Marte está aqui no grau 29, né, de Áries, quase saindo, ainda existe a tensão forte aqui com Plutão, né? Cuidado aí com situações de conflito, situações tensas, de estresse, de discussão, de briga. E aqui que eu falei para vocês, né? Na terça-feira, a Lua saindo de Virgem faz oposição para Netuno em Peixes, né? Então é a questão do pragmático, né? Do extremo do realista, né? Do extremo do pragmático versus o talvez poderia aqui dizer que é o muito inspirado, né? Então, o que eu vou só olhar para a rudeza da vida, né? Para a conta que eu tenho que pagar, para as tarefas que eu tenho que fazer, versus os sonhos aqui, versus as expectativas, as esperanças. Então, para quem consegue fazer um caminho do meio aqui, ótimo, né? Caso contrário, a gente vai ficar em um dos polos aqui. E ambas as energias fazem um bom aspecto para Plutão aqui em Capricórnio, que significa que isso pode ter algum efeito, né, curativo, né, ou regenerador, né? Fazer essa conciliação dentro da gente pode ter esse efeito conciliador, regenerativo, né, para a gente internamente, né? Então, passamos para o dia seguinte aqui, quarta-feira. Aí é que eu falo para vocês, a oposição da Lua com Júpiter. Então, Lua e Júpiter, né? Excesso de otimismo, excesso de vontade de crescimento, né? A gente quer crescer, a gente quer que as coisas aconteçam e a gente pode exagerar, né? No caso aqui, em Libra, pode exagerar ou a gente ser submisso a alguém que é muito que é muito impositivo, né? Ou a gente, como eu disse para vocês, existem várias oportunidades, várias situações, né, onde eu preciso exercitar o diálogo, onde eu preciso exercitar a negociação. Então eu fico meio perdido nessas várias situações, né? E aqui eu podia falar até um pouco sobre numerologia, né? Quando a gente pensa em numerologia, a gente precisa entender que numerologia é o entendimento sobre o arquétipo de cada número, né? Assim como eu estou vendo aqui, falando de arquétipos relacionados à astrologia, né? Posso falar também de arquétipos relacionados à numerologia, né? Então, quando a gente pensa no número né? O número na numerologia significa aquele que toma a iniciativa, aquele que produz, aquele que cria, né? E aí, né, o a gente pode fazer correlações, né? Então, o 1 aqui é Áries, né? O número seguinte é o 2, né? O 2 é aquele que compartilha, aquele que é o parceiro, que está do lado, que talvez não seja o protagonista, não seja aquele que vai levar a bandeira, mas é aquele que é extremamente necessário, que está ali para ajudar quando é necessário, entendeu? Então, essa oposição de Lua e Júpiter, ela enfatiza essa questão da parceria, né, exatamente da partilha e de uma capacidade de liderança participativa, né? Então, hoje em dia a gente se fala muito sobre trabalhar em grupo, né? Mas a gente precisa, né, muitas vezes saber liderar em grupo também, né? Muitas vezes a sua palavra não é a palavra final, mas é na sua palavra, no seu conhecimento que
é algo extremamente necessário para que as coisas funcionem, né? Então, só para vocês entenderem numerologia, né? Então, o criador, né? Aquele que está criando, né? O 2 é a parceria do criador, aquele que funciona como parceria, como complemento, como alguém extremamente necessário para que a coisa aconteça. O 3, né? Aquele que cria, aquele que pegou, né, a capacidade de criar, a capacidade de absorver, né, que é o 2, né, e produziu algo, né, que com alguma atividade produziu algo, o 3. Depois, depois que eu produzi algo, eu busco uma estabilidade, 4, né, para chegar no momento de crise, 5, né, para depois olhar as coisas com amor, com um olhar contemplativo, 6, para depois ir lá, né, pegar tudo que eu aprendi e distribuir, né, e compartilhar, 7, para depois de tudo isso olhar para as coisas, para a vida com um olhar de águia, com um olhar de quem vê uma situação mais aberta, quem vê, não vê só o detalhe, mas vê a situação como um todo, 8, até chegar naquele que busca a perfeição, 9. Então, vocês... E aí a gente usa a numerologia, né, e o tarô, né, a gente poderia aqui sintetizar várias coisas aqui para vocês, mas eu não vou, porque exige tempo, exige conhecimento de vocês, né? Então, mas pegue esse exemplo, né, nessa posição que eu falei para vocês, né? O Júpiter aqui em Áries, simbolizando né, como aquele que cria, né? E a Lua aqui em Libra, simbolizando o 2 como aquele que simboliza a parceria, aquele que quer, né, formar um par, que quer auxiliar, que quer realmente ser o parceiro do entendeu? E isso também, né, foi bom ter falado isso, que isso também tem tudo a ver com a Lua crescente em Libra, né? Exatamente desenvolve essa capacidade, né, de parceria e de liderança através da, da, assim, da troca de informações, da parceria, do auxílio, da orientação também. Então, isso também explica a lua crescente em Libra, né? Que vai acontecer, já está aqui no mapa, já está aparecendo aqui, né, essa quadratura de lua com o sol, mas ela vai ficar exata no passar do dia, que como eu disse, que esse mapa é das 3h15 da tarde, então acredito que lá para 6 horas da tarde aconteça a lua crescente em Libra aqui, exata, né? Isso na quarta-feira. Dia 7, a lua ainda em Libra, faz ótimos aspectos aqui para a Vênus, que está passando aqui, né, por Gêmeos, ou seja, é uma Vênus que se encanta pela inteligência, se encanta pela capacidade né, de oratória, se encanta pela, pela boa conversa, pelo bom diálogo, né? Se encanta por aprender a ensinar, se encanta por dividir conhecimento, né? Então, a Lua passando em Libra, né? E fazendo também um outro trígono aqui para Saturno em Aquário, que é aquele que quer dividir o que sabe, dividir conhecimento. Então, grande momento aqui, né, do signo de ar, e enfatizando as nossas capacidades aí de relações públicas, Lua né, em Libra, nossa capacidade de aprender a ensinar, né, e conversar, o prazer da conversa,
a Vênus em Gêmeos, e a nossa capacidade de compartilhar informações no Saturno aqui em Aquário, né? Nesse momento aqui, Marte já está em Touro, né? Então enfatiza a nossa perseverança, né? Só cuidado com a grande tendência disso virar teimosia. E aqui, né, chegamos aqui no dia 8. Dia 8, então temos aqui a oposição da Lua com Marte. Marte está em Touro, né, e a Lua aqui em Escorpião. Então, isso aqui torna bem, assim, bem forte todas aquelas tendências que eu falei para vocês, né? Desde o ciúme, né, até as questões de luta pelas coisas pela realização dos nossos desejos, né? Então, a gente se torna obstinado com aquilo que a gente quer, se torna extremamente teimoso e obstinado, né? Acho que teimoso do lado de Touro e obstinado do lado de Escorpião, né? A gente fica vidrado naquilo que a gente quer realizar, que a gente quer conquistar, né? Então, se é um relacionamento, o ciúme, se é uma situação de trabalho, uma promoção, né? A gente não ganha, outra pessoa ganha. Imagina as situações de tensões que podem acontecer, né? Então é um momento pequeno, né? Parece pequeno, mas que pode deixar um ar de tensão no ar, né? Que depois vai se desenvolvendo com o passar da semana. Não posso deixar de contar que antes aqui de sair de Libra, a Lua também fez quadratura para Plutão aqui, né? Então, também existe uma tensão aqui. Depois ela faz essa oposição para Marte. A Lua faz um bom aspecto aqui com Mercúrio em Câncer, que pode deixar a gente, né, com um aspecto de saudade muito forte. Bom, eu falei para vocês que Câncer, né, fala muito sobre ancestralidade, né, e fala muito sobre toda a nossa memória afetiva, né? Então, tudo que de certa forma foi agradável, né, no passado, né, aqui pode vir à tona também, né? Porque a Lua acaba de entrar num signo de água, né, um signo que fala de sentimentos, embora ela não fique forte, porque a Lua é forte em Touro, né, ela está numa situação que a gente chama de queda, né, ela está passando por um signo que é oposto ao que ela rege, né, então isso é uma queda. Não é uma passagem fácil para a Lua passar para o Escorpião, mas ela está fazendo um bom aspecto com o Mercúrio aqui, Mercúrio que fala sobre inteligência, fala sobre pensamento, né? Então, os nossos pensamentos podem ser muito tocados pelo nosso emocional, pelas coisas, pelo nosso, né? E pelas nossas lembranças, né? Visto que está passando por câncer, então as nossas lembranças aqui podem ficar muito, podem vir à tona, né? E podem até alimentar essas tensões aqui, tá? Então, tomem cuidado aí. E, né, desculpa, Mercúrio também faz uma quadratura aqui com, com Júpiter em Áries, né? Então, Mercúrio passa pelo ponto onde ocorreu aqui a Lua Nova, então faz essa quadratura com Júpiter aqui, que também vai nos deixar meio divididos entre o aconchego, né, e a proteção necessária para o signo de Câncer versus a postura guerreira, né, e de liderança, né, essa liderança
proativa de Ares, né? Então, também tem esse plano de fundo aqui, onde a gente está, ora querendo, né, querendo recolhimento e ora tendo que se expor, né, na vida, né? Então, são dias de grandes e fortes emoções aí, essa semana nos traz, né? E aí, dia 9 de julho, né? Dia 9 de julho, feriado, né? Revolução Constitucionalista. Não sei, acho que podem ocorrer manifestações, né? As campanhas, né, presidenciais já estão aí ocorrendo, né? E aqui, né? A grande tensão aqui, a Lua faz quadratura para Saturno, né? A Lua em Escorpião faz quadratura para Saturno e oposição para Urano, né? Essa oposição de Urano aqui é essa que eu falei para vocês, que pode trazer aí questões, pequenos imprevistos, né? Pequenos acidentes. Então, cuidado aí com eletricidade, fogo e trânsito e quedas, né? Cuidado aí. Então, primeira oposição aqui com Marte, né? Já traz é, esse cuidado. Depois a oposição com Urano, tá? E aí nós temos a Lua entrando no Sagitário, né? E vai fazer um bom aspecto aqui para o Júpiter que está em Áries, né? Então, não, não diminui muito as tensões, né? Diminui as tensões ligadas ao eixo Touro-Escorpião, mas aí essa tensão aqui né, de Júpiter para o Sol e Mercúrio aqui continua, né? Esse dia 10 é o domingo, né? Então, essa Lua fazendo esse bom aspecto para Júpiter nos impulsiona aí a talvez fazer alguma atividade ao ar livre, né? Fazer esporte ao ar livre, fazer qualquer atividade, né? Que nos coloque em movimento, e que nos traga um certo sentido de bom humor também, né? Então, reuniões de família aí, ao ar livre, ou situações aí onde... Ou ver um jogo de futebol, ou ver uma atividade esportiva, né, onde a gente tem que sair, onde a gente está, onde a gente encontra pessoas, são muito proveitosas aí. Nesses dias aqui, a Vênus vai avançando aqui e faz um bom aspecto aqui para Saturno em Aquário. Então, também existem possibilidades aqui de bons diálogos, boas conversas, né? Todos esses assuntos aqui geminianos, né, da Vênus passando por Gêmeos e desenvolvendo essas, essas situações de diálogo, né? É, então, essa Vênus aqui, ela perde um pouco o foco, né? Então, ela fica muito dispersa. Então, tipo assim, é como se alguém tivesse vários amigos, né? E, de repente, começa a falar com várias pessoas e paquera com várias pessoas, né? E aí, esse bom aspecto que da Vênus com Saturno vai trazer um pouco mais de responsabilidade para isso, né? Então as pessoas vão começar a pensar, pô, mas essa pessoa é legal, essa pessoa eu devo continuar conversando, aquela não, né? Vai trazer um pouco mais de disciplina, né? A essa grande capacidade comunicativa aqui da Vênus passando por Gêmeos, né? Então é isso aí. Então é isso aí, pessoal. A semana
bastante movimentada, né, principalmente emocionalmente. Não podemos esquecer que é uma noção de câncer, né? Então, nosso emocional, né, o nosso lado mais emotivo fica mexido, né? E situações de tensões podem nos deixar um pouco mais esquecer, fazer com que a gente esqueça mais o racional e fique mais apegado realmente ao lado mais emotivo, né? Mas aproveitem aí o vídeo, vejam mais ou menos aí os dias, as possibilidades para vocês poderem se programar e tomar certos cuidados aí. Mais uma vez, né? Quer fazer seu mapa astral? Tem meu telefone nos comentários, manda mensagem. E também, semana passada eu disse, né? Eu fiz uma pequena apostila, né? Poucas páginas, mas tem muito conhecimento lá, onde eu falo sobre astrologia aliada, né, à psicologia de Jung. Então, eu peguei os conceitos de Jung, né, e alguns conceitos importantes, né, e traduzi, trouxe para a astrologia, né, e tem um exemplo de interpretação no texto, né, de um amigo meu. Ele me permitiu que eu fizesse isso. Então, é interessante para você, se você quer entender como, né, você pode aliar a psicologia de Jung com a astrologia. Você vai encontrar no Hotmart, né? E se você entrar em contato direto, a gente pode, posso te passar esse material, né? E você tirar proveito disso, né? Então, só posso desejar uma boa semana para vocês, né? Calma, né? Use aquela dica, né? Conte até 10, não se deixe levar a situações tensas, né? Tente manter o controle emocional, né? E passar a semana com um pouco mais de tranquilidade. Só posso deixar um abraço, né? E desejar uma boa semana. Tchau.